Já que vocês pediram, então eu vou continuar, vou fazer mais um vídeo aqui então sobre o projeto de instalações elétricas residenciais no AutoCAD e atendendo algumas dúvidas que eu recebi no Instagram e também aqui no YouTube para mostrar o diagrama multifilar e unifilar do quadro de distribuições e também a legenda de símbolos. Então é isso que eu vou mostrar nesse vídeo hoje aqui no AutoCAD. Então vem comigo! Mas como de costume, se você acabou de chegar, é novo ou nova por aqui, não sabe o que está acontecendo, eu já fiz alguns vídeos mostrando essa instalação elétrica no AutoCAD, em vídeos anteriores aqui. Então para você não perder os conteúdos, como os que você já perdeu aqui, ó, se inscreve e ativa as notificações. Assim você fica por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui semanalmente sobre instalações elétricas, comandos elétricos, automação, projetos elétricos em CAD Simu, AutoCAD, QE Eletrotech e muito mais. Então, deixa o seu like que não te custa nada, mas ajuda demais esse canal. Comenta aqui se você já está treinando os seus projetos ou quais são as suas dificuldades. Por que você ainda não começou a fazer os seus projetos de forma profissional, como esse daqui que eu estou mostrando na minha tela. Então, dito tudo isso, like já deixado aí no canal, vem comigo. Bom, eu expliquei na aula passada sobre esse vídeo aqui, no vídeo passado, sobre esse projeto. E aí alguns de vocês me pediram para mostrar a tabela de pontos aqui e comentar um pouco sobre essa tabela de pontos que está aqui. A tabela de pontos que eu coloquei aqui de luz e força está relacionada aos ambientes da edificação, e isso vai no projeto elétrico também. Então aqui nós colocamos os ambientes, né, os cômodos ou dependências da edificação, sala de estar e jantar, eu coloco área e perímetro. Por que eu trabalho com área e perímetro? Porque de acordo com a área, eu distribuo a potência de instalação da iluminação e com o perímetro eu vou distribuir a quantidade de tomadas e a potência instalada das tomadas. Então a potência mínima da iluminação na sala de estar e jantar era de 460 VA, eu mantive 460 VA a potência instalada. Já a potência das tomadas nesse ambiente, o mínimo era de 500 VA, só que nós ultrapassamos um pouco de acordo com a necessidade, verificamos isso de acordo com a mobília e o posicionamento, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, então ficamos com 800 VA de potência instalada. Observe que geralmente a potência instalada ela é sempre ligeiramente maior, ou em alguns casos muito maior, do que o mínimo previsto pela norma. Quando nós fazemos um projeto de instalação elétrica, como esse daqui, um projeto de instalações elétricas, como esse daqui, nós temos que atender o mínimo da norma. Só que muitas vezes o mínimo previsto pela norma não é suficiente para atender às necessidades da edificação. Obviamente que quanto mais pontos eu coloco, mais fiação eu gasto, mais cara vai ficar a minha instalação, porém mais cômodo, mais confortável vai ficar para quem vai utilizar essa edificação, essa residência. No dormitório 1 e dormitório 2 a mesma coisa, eu tenho a mesma área e perímetro aqui, potência de iluminação ficou exatamente igual, assim como a potência de tomadas, distribuição de tomadas também ficou exatamente igual. O mínimo eram 300 VA previsto pela norma, deixamos com 500 VA. Quantidade mínima estava aqui 5, aqui nós deixamos 8, 3 nós deixamos 5, 3 eu deixei 7, com 4 eu deixei 5. Então nós conseguimos verificar aqui, ó, que em alguns locais ficaram com o mínimo previsto pela norma, em outros locais nós colocamos pontos a mais, eu coloquei mais pontos aqui. E esse material é o mesmo que eu utilizo com os meus alunos, que eu utilizava com os meus alunos no Senai, nos meus cursos de projetos de instalações elétricas, na Academia do Eletricista, que você tem esses materiais de apoio e aulas exclusivas de como utilizar, de como trabalhar com o AutoCAD. Então o link está na descrição desse vídeo aqui. Por apenas R$ 27,00 você tem acesso a esse material e outros mais e uma série de aulas exclusivas aí, que só quem é membro apoiador do canal tem acesso. Bom, então essa daqui é a tabela de pontos de luz e força. Outro ponto importante que todo projeto deve compor é a legenda de símbolos. Então observe aqui, eu tenho a legenda do condutor fase, o verde é o eletroduto, do tipo parede ou laje. Então aqui nós temos o condutor fase, tenho aqui o condutor neutro,
tem o condutor terra aqui e o condutor retorno. Então, a primeira linha da minha legenda de símbolos aqui é a fiação. Então, estão aqui os condutores elétricos. Depois nós temos luminária, a primeira coluna são as luminárias e o quadro de luz. Depois eu tenho, na segunda coluna aqui de símbolos, eu tenho os pontos de tomada e o interruptor pulsador da campainha. Depois eu tenho as tomadas 220 volts, tomadas bifásicas e o ponto da campainha. Depois eu tenho os interruptores e o conjugado de interruptor e tomada. Outra coisa que nós temos aqui também é a tabela quantitativa de pontos de luz no teto, parede, tomadas, pulsadores, quadro de distribuição, interruptor simples, paralelo. Isso daqui serve para que eu consiga visualizar quais são os pontos de luz, pontos de interruptores, tomadas, tudo mais, para quantificar e listar os materiais necessários para executar essa instalação elétrica. Aqui eu consigo visualizar o que eu vou utilizar, até em termos de lista de materiais para comprar os equipamentos que vão compor essa instalação. Se você não tem um software que faz essa automação e gera a lista de peças automaticamente, você consegue fazer isso aqui utilizando o AutoCAD. E agora, finalmente, o quadro de distribuição. Observe que eu tenho 3 condutores de 16 milímetros mais terra, chegando aqui no meu conduto de 75 milímetros, né, por 50, para alimentar essa edificação. Então, o disjuntor de curva C, 63 amperes, condutor de 16 milímetros. Tenho aqui os meus DPS de classe 1 na entrada e classe 2 no quadro de distribuição. Tenho aqui os disjuntores que antecedem os meus DPS, o neutro indo diretamente do barramento de neutro. Tem aqui o meu IDR de 63 amperes antecedendo todos os circuitos. E aqui eu tenho os meus disjuntores de distribuição, tomadas de uso geral, chuveiro, que é uma tomada de uso específico. Então eu coloco o ponto, aqui o circuito elétrico da parte de tomada, por exemplo, o condutor elétrico que vai ser alimentado. No caso, tem uma fase e um neutro. Está pegando da fase 2 do condutor neutro, enquanto esse circuito de iluminação pega da fase 1 e o condutor neutro. E aí eu vou fazendo e vou balanceando as cargas já aqui. Porque no final, quando eu terminar esse quadro de distribuição aqui, eu tenho que ter as cargas balanceadas, ou seja, eu tenho que ter uma distribuição das fases, onde a fase R e a fase S tenham aproximadamente a mesma potência instalada aí. Então, em potência geral, obviamente que depois nós temos a demanda, fator de demanda e tudo mais aqui, eu tenho em torno de 13.700 watts na fase 1, fase R, e 13.630 watts na fase S, ou seja, eles estão equalizadas, e aqui eu tenho a potência total. Tenho aqui a cor dos meus condutores, pode ser o vermelho para a fase R e o preto para a fase S, e o azul claro para o condutor neutro, verde ou verde e amarelo, né? Deixa eu até mudar e amarelo aqui, para o meu condutor de aterramento. Então esse daqui é o diagrama multifilar. Ao lado nós temos então o diagrama unifilar. Aqui eu tenho o quadro de medição, que é a entrada de alimentação da edificação, disjuntor também de 63 amperes e o DPS de classe 1. Tenho aqui os 2 condutores fase mais condutor neutro e terra de 16 milímetros, chegando para o quadro de distribuição. Então tudo que está aqui, ó, pertence ao quadro de distribuição, como nós conseguimos observar. Aqui eu tenho o DPS de classe 1, aqui eu tenho o DPS de classe 2, tenho o disjuntor geral de entrada, o IDR de 63 amperes, e tenho aqui todos os meus disjuntores representados, circuito monofásicos, circuitos bifásicos, com a seção transversal e a nomenclatura do circuito que esse disjuntor está alimentando, a qual circuito esse disjuntor pertence. Então nós conseguimos fazer aqui, ó, um projeto completo, onde eu tenho a edificação com toda a distribuição de interruptores, tomadas, eletrodutos, fiação, distribuição, quadro, que é a tabela de pontos de luz e força. Temos aqui a legenda de símbolos, a tabela quantitativa, quadro multifilar, quadro unifilar. E depois nós temos, inclusive, as viewports aqui, colocando isso daqui na nossa folha de projetos aqui para facilitar. É o mesmo material que eu utilizava com os meus alunos no curso de eletricista instalador no Senai, que
que eu utilizo com os meus alunos no curso de projetos. E essa tabela de cargas aqui, ó, dos circuitos de distribuição, nós temos aqui na nossa planilha de projetos de instalações elétricas, que também está disponível na área de membros apoiadores aqui da Academia do Eletricista, que está com o link na descrição desse vídeo aqui. Agora minha pergunta é, você já sabe fazer tudo isso, colocar na viewport, já sabe como plotar, gerar uma lista de peças e como cobrar esse projeto aqui para que você possa potencializar e ganhar ainda mais com instalações elétricas? Se não, é só acessar o link na descrição, entrar na Academia de Membros, que você vai ter acesso a esses materiais e às aulas exclusivas que vão te ajudar ainda mais a desenvolver esse tipo de circuito. Por apenas R$ 27,00. Não paga nenhuma pizza, mas com certeza contribui para o seu conhecimento e crescimento profissional e te ajuda a ganhar muito mais para comprar várias pizzas e outras coisas mais. Forte abraço, estou deixando mais 2 vídeos aqui para você continuar estudando. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!